A primeira pauta já adiantei, né? Eleitor declarado de Lula. O escritor Paulo Coelho falou que está arrependidíssimo de ter apoiado Lula nas eleições do ano passado. Em postagem no Twitter, ele disse o seguinte, abro aspas, décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Você veja que ele põe vírgula antes do etc, né? O português nunca foi o forte de Paulo Coelho, senhores. Mas continuando, não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo o meu voto ter valido a pena. Fecho aspas. Pois bem, vocês viram aí, não é, o recado de Paulo Coelho, que se entusiasmava pelo governo de Lula antes, né, 10 anos apoiando Lula e morando na Suíça. Mas não foi só o Paulo Coelho que fez o Volta o Cão Arrependido, não. Mais gente arrependida de fazer o L. A presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Alda Fernandes, demonstrou toda a sua decepção na primeira assembleia após a assinatura do contrato de concessão do metrô de Belo Horizonte. Ela disse que se sente traída por Lula. Vamos ouvir o trecho. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fizemos campanha, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito e foi isso que ele nos deu. Na realidade é uma traição que ele fez com a categoria metroferroviária. O fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. A categoria ferroviária viu que ferroviária. E aí, doutor Renato Ribeiro, você também se arrependeu? Bom... Começou bem. Começou bem. Ô, Pavinato, pessoal aqui da bancada, que legal falar sobre esse assunto, né? Primeiro, acho que é o seguinte, né? O Paulo Coelho, ele fez jus à música lá que ele escreveu com o Raul Seixas, que é Prefiro Ser essa metamorfose ambulante. Então, ele muda de opinião e é muito natural, né? No período eleitoral, o sujeito tem uma ideia, faz uma perspectiva de uma candidatura e depois muda. Isso aconteceu com o Sérgio Moro, que saiu falando mal do Bolsonaro, Abraham Weintraub, que saiu também do bolsonarismo e fez campanha contra, o Major Olímpio também, antes de falecer, já era um anti-bolsonarismo. Então é natural que hajam pessoas arrependidas, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu concordo com Paulo Coelho numa coisa, eu acho que aí ele foi feliz numa das colocações, não sei se vocês perceberam. Ele falou que o Lula errou em relação ao Sérgio Moro. E eu concordo integralmente com isso. Quem é Sérgio Moro? Um sujeito que tem um projeto pessoal de poder, não é de direita, não é de esquerda, é ele. Ele saiu do governo Bolsonaro traindo o bolsonarismo, tentando derrubar o governo. As pessoas se lembram disso. Evidentemente fez o que fez contra o presidente Lula. E o presidente Lula foi, no mínimo, ingênuo, dando espaço, comentando. Devia simplesmente deixar a polícia trabalhar e não dar esse palco todo para o Sérgio Moro. Um esquecido político e agora vira protagonista na televisão, nos meios de comunicação em geral, devido a esse fato. Claro, deve-se apoiar a Polícia Federal pelo bom trabalho que foi feito, mas não dá toda essa bola para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem o que fazer como senador, não é mais um agente da segurança pública, é um senador que tem que provar para o pessoal do Paraná que votou nele, inclusive derrotando o senador Álvaro Dias, o que ele veio fazer no Paraná. Porque ele tentou ser paulista, não conseguiu, o TRE de São Paulo impediu que ele fosse paulista, voltou para o Paraná como o cachorrinho entre as pernas, venceu a eleição, tirando o Álvaro Dias, que era o seu padrinho político, veja que ironia, e tem que mostrar ao povo do Paraná
o que ele veio fazer no Senado, em que ele vai melhorar o paranaense. Minha opinião é essa, não tem que dar toda essa bola para o Sérgio Moro, claro, proteger a vida dele e de todos os cidadãos contra o crime organizado, mas sem dar toda essa bola. Então acertou o Paulo Coelho dizendo que o Lula não pode ficar falando de Sérgio Moro, tem coisa mais importante para fazer. Mas também o Paulo Coelho, ele pode não ter pau no coelho, mas que ele atirou o pau no gato, ele atirou com essa fala. Porque ele falou da trampa do Sérgio Moro, ou seja, ele também aí falou que tem uma fraude no resultado de uma instituição da democracia brasileira, que é a Polícia Federal. Né? Ele falou que o governo é patético, mas ele assumiu a bronca, não assumiu? Ele falou que tem fraude nesta caixa preta da Polícia Federal. Boa tarde, Pavinato, meus amigos daqui da mesa da produção e vocês que nos acompanham. É uma panela aí de acusações que a gente vai vendo e um desrespeito também a uma instituição de Estado que a gente vem falando aqui há tanto tempo, né? É um desrespeito com a Polícia Federal, que fez um trabalho extremamente digno de virar série do Netflix aí, porque aí em poucos dias eles conseguiram desmantelar o que seria um grande ataque à democracia. Mas voltando, só contando uma piadinha interna aqui, falando do Paulo Coelho, você sabe, Pavivi, que meu pai era um grande estudioso da língua portuguesa também, lia Machado de Assis pra cima, assim como você. E sempre que eu queria dar umas cutucadinhas nele, ligava e falava: e aí, paizinho, já leu Paulo Coelho? Nossa, hoje? a gramática dele é horrorosa. Ele deve ter tradutores muito bons. Deve ter tradutores muito bons. Porque a língua portuguesa não é o forte dele. É mais complicado. Quando traduz para o inglês, talvez fique mais... E é um grande vendedor de livros, e aí, sem tirar o crédito dele, mas era só uma piadinha interna. Mas... Não é piada isso não, minha filha. Isso é muito sério. É sério, porque o que as pessoas fazem com a língua portuguesa, ainda mais escritores que a gente tem por aí, né? Você gosta do Lula? Então, exato. É a língua popular, né? Eu acho que ele parte para a língua popular. Pode ser. O brasileiro. Não é o português. Agora, Deise, ele escreveu também, não foi só a música citada aqui pelo grande... doutor Renato, ele também diz que não tem medo da chuva. Quem lembra? Ele não perdeu o medo da chuva, quem sai na chuva é para se molhar. Eu acho que, assim, além do Paulo Coelho, a gente vai ver outras pessoas também se arrependendo de ter feito L, né? Tem alguns pontos, assim, que eu sempre fico pensando. Eu lembro que durante o período eleitoral, a gente sempre se preocupava em relação ao Lula que viria aí. Se seria, de fato, esse Lula que está se apresentando, que é um Lula colérico, né, que ainda está com muita raiva, muita mágoa, é um Lula que está muito envolto em narrativas pessoais. E aí, quando Paulo Coelho disse que se arrependeu de ter votado nele, eu acho que algumas pessoas elas tentaram se enganar em relação ao Lula que viria aí. O primeiro Lula foi aquele Lula da esperança, depois ele fez uma campanha para o segundo mandato que foi baseada no paz e amor, mas assim que foi reeleito, as medidas populistas vieram e ele não estava nem aí porque estava acontecendo com o Brasil. E o Lula que estava se desenhando durante o período eleitoral, e a gente falou muito sobre isso aqui, era justamente esse Lula vingativo. Quando ele fala que vinha um Lula paz e amor, é praticamente impossível diante de todo o antagonismo que ele viveu durante o período eleitoral. E o Lula hoje está fazendo aquilo que a gente sempre questionou em outros governos. Ele está sendo o maior inimigo dele, está se perdendo em picuinhas pessoais, está se perdendo em ataques pessoais, denegrindo instituições como o Banco Central, a própria Polícia Federal, como vocês falaram aqui. Mas aí é aquilo que o Maquiavel sempre fala, né? A política é o que é. Não o que a gente quer que seja, né? A realidade vem e se impõe. E aí a gente vai ver muito mais pessoas que fizeram o L se arrependendo e dizendo: opa, desculpa aí. Agora, Bissoli, olhando esses dois quadros, Paulo Coelho, né, que gostava muito de viver na Suíça enquanto o Brasil era comandado pelo PT e continua gostando de viver na Suíça enquanto o Brasil é comandado pelo PT... A música, outra música dele com Raul Seixas, né, Tente Outra Vez, não serve de lição para a metroviária lá de Belo Horizonte? Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde aos colegas aqui da mesa hoje e a nossa audiência que nos acompanha. É isso, né? As pessoas começam a se deparar com uma realidade que estava dada para muitos que sabiam olhar. A verdade é que o Henrique Meirelles talvez tenha sido o grande
tenha sido o primeiro que constatou que o Lula Dilmou. E assim ele veio e trouxe a público numa mensagem de WhatsApp para pessoas do mercado. E ali ele já falou para o pessoal do mercado: Lula Dilmou. E talvez para os metroviários eles estejam sabendo disso agora. Então eu acredito que lá no sindicato, talvez a representante que aqui falava as suas colocações que foram abandonadas pelo presidente, tenha constatado isso. Com música ou sem música, a dor é a mesma. Ele não tinha? O Meirelles tinha participado daquela frente ampla, teve um encontro às vésperas do segundo turno da eleição, em que vários personagens fizeram aquele encontro, os pais do Plano Real, Henrique Meirelles e tantos outros, para dar uma possível credibilidade a um futuro econômico do governo Lula. E aí o Meirelles, antes mesmo da posse do Lula, foi numa mensagem de grupo de WhatsApp do pessoal do mercado, ali da Faria Lima, e soltou uma mensagem: olha, sinto muito, senhores, mas o Lula Dilmou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não tem só Dilma. A verdade é que o presidente Lula pouco prometeu de novidade para esse mandato. Aliás, ele nada prometeu. Ele só disse que queria ganhar a eleição por uma frente ampla. Nunca disse o que faria. Nem se tinha solução para os velhos problemas que ele e o PT nunca conseguiram resolver. A política econômica do país, as pessoas gostam de olhar para o governo Lula e se iludirem que existia uma solução mágica ali pela onda favorável das commodities que o mundo passava naquele momento e o Brasil se beneficiou. Que não é a realidade dos 2 anos de governo, dos 2 mandatos do governo Dilma, um completo e um parcial, mas não é a mesma realidade. Então, quem olha para o governo do PT e a sua forma de gerir a economia tem que olhar para o final dos mandatos da Dilma, não para o início dos mandatos do Lula, que passava por uma situação favorável internacional e que aparentemente parecia uma competência individual dele trazer aquele cenário. E numa dessa, eu acho que quem tá bravo agora é o Zeca Pagodinho. Sabe por quê, Pavinato? Por quê? Porque o churrasco com a picanha e a cerveja não tá acontecendo no final de semana. Ah, mas ele também pode ganhar royalties, né? Porque o governo agora é só na PEC, peraí. Vai uma música do Zeca Mas Pagodinho. deve ser o próximo na fila, viu? Depois de Henrique Meirelles, depois de Paulo Coelho, eu acho que o Zeca Pagodinho vai vir a público aí dizer que o churrasquinho com a farofa e a cervejinha e a picanha não tá rolando no final de semana, o que muitos esperavam que aconteceria. E Bissoli, o Renato falou uma coisa aqui, eu não sei se é do Paulo Coelho também, eu sei que é do Raul Seixas. Tá, mas assim, nessa situação ele está mais para Maluco Beleza. Eu recebi do empresário aqui dizendo que o Paulo Coelho está parecido mais com o Maluco Beleza, que é outra música do Raul Seixas. Todo mundo sabe que o Paulo Coelho e o Raul Seixas estiveram muito tempo juntos e inclusive compondo muitas canções. Não, e só para fazer um adendo aqui, o cenário que o Bissoli estava apresentando, não só essas personalidades que estão caindo a mão que fez o L, né? Muitos economistas liberais, inclusive, logo no primeiro mês de governo Lula já mudaram de opinião. Mas tem muitas categorias, como a gente mostrou aqui dos metroviários de Minas Gerais, as enfermeiras também, que a gente falou na semana passada, que vaiaram ali tanto a governadora quanto também as falas do presidente. Então, é aquilo que a gente já tocou no assunto. O presidente está percebendo que não está mais tão fácil governar. E outro ponto, essa crise que ele provavelmente está sentindo, essa pressão de todos os lados, vem também porque o governo está parado, gente. Os segundo e terceiro escalões dos ministérios ainda estão aí abertos, ou seja, os ministérios não estão conseguindo trabalhar da melhor forma possível. Então, o Lula agora finalmente está sentindo a pressão do povo mesmo, que não está mais aceitando qualquer conversa. E daqui a pouco estão martelando o martelão, né? E olha, ele pode não ter ido para a China, mas que ele já recebeu um X do pessoal que fez o L, isso está muito claro. Que é verdade mesmo, ele prometeu picanha, outro dia apareceu com uma abóbora. Poético, né? Ele segurando uma abóbora falando abóbora. É mais poético impossível. Nem 100 dias de governo, né? Pois é, hoje nós estamos a picanha virou abóbora. O 87º dia de governo, descontado da casa. Sabe que foi, o Pavinato, foi o horário. É que no horário que ele foi apresentar a picanha, ela já tinha virado abóbora. Se tivesse ido antes do almoço, ainda seria um pedaço de picanha. Exatamente. Aí falou que ia ter transparência, o que se vê é justamente o contrário. Mesmo para a visita no Alvorada, que ele fez questão de quebrar, né, para Michele Bolsonaro e trazer a público através da CGU, agora todas as visitas, começou lá com a posse, agora todas as visitas do Alvorada estão sob sigilo. Depois, transparência. Grande crítica dele era o orçamento secreto. Não só foi considerado inconstitucional, como ele conseguiu criar para burlar o STF o orçamento ultra secreto.
Aí depois ele fala de democracia, fala de unificação, de defesa dos direitos das minorias. Defesa de direito da minoria é a defesa de direito das pessoas menos favorecidas na sociedade, o que tem um histórico de preconceito. Mas o que ele faz? Ele toma medidas antidemocráticas, ele não unifica, ele está acirrando o ânimo de direita e esquerda na solenidade da Lei Rouanet, na sexta-feira. Ele convocou a militância da esquerda a agredir, só que ele não falou verbal ou fisicamente, a agredir a direita e direito da minoria. Quando ele passa a mão em regimes ditatoriais como Nicarágua, Venezuela, Cuba, o que ele faz é oprimir as minorias. São os gays que morrem lá, são as mulheres que morrem lá. É a autodeterminação dos povos. Não existe. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu para que deixasse de valer na ordem mundial a autodeterminação dos povos. Porque foi a autodeterminação dos povos que permitiu que surgissem regimes como o nazista. Isso é bastante claro. Qualquer um que vá pesquisar sobre a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1978, vai achar, 68, vai achar essa justificativa. E quando ele apoia ditadores, a gente não fica surpreso quando a gente vê suspeitas de Lula ter, eventualmente, alguma forma de simpatia, ele nutrir alguma forma de simpatia para com pessoas que estão fora da lei. São simpáticas a ele.